período determinado por Deus, a morte. E meus amados irmãos, só nesse versículo já cai por terra a doutrina espírita da reencarnação. A doutrina da reencarnação prega que o homem nasce, vive um processo de vida, depois morre, depois renasce. Segundo a doutrina espírita, ele pode renascer como um homem ou como um animal e assim sucessivamente. Mas o escritor aos Hebreus, ele já deixa bem claro que essa doutrina não tem amparo bíblico. A Bíblia está dizendo que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não há essa possibilidade de retorno, não há biblicamente essa possibilidade de um renascimento ou coisa dessa natureza. Pois bem, meus amados irmãos, a vida, olhando com o olhar humano, a vida é feita de incertezas. Os irmãos podem prestar atenção que a vida nos dá mais incertezas do que certeza. Por exemplo, a jovem moça ou jovem rapaz, ele imagina que um dia constituirá uma família. Isso passa pela cabeça de 99% dos jovens. Só que ele não tem certeza se será feliz no casamento. É uma incerteza. Isso é natural do ser humano. E a gente sabe que uma grande parcela dos casamentos não dão certo. Então a incerteza é até compreensível, né, irmãos amados? O cidadão, a cidadã de uma forma geral também não tem certeza do futuro do seu país, da sua nação. Nunca temos a certeza absoluta quando se trata das coisas daqui. Até porque as coisas da terra são mutáveis, irmãos. Elas mudam conforme o tempo. Nós que já temos mais de 40, nós vivemos em um tempo que algumas coisas eram certas e hoje é errado. E algumas coisas eram erradas e hoje é tido como certo. E assim sucessivamente. Isso na visão humana. Não estou falando biblicamente. Biblicamente o que era errado no início continua sendo errado hoje, porque a palavra de Deus, ela não muda. A própria Bíblia, dando testemunho de si mesma, ela diz que tudo passa, mas a minha palavra não passará. Glória a Deus. Ela permanece para sempre. Pois bem, meus amados irmãos e amigos, vivemos de incerteza. Aleluia. E uma das incertezas que o homem tem, uma pergunta que eu acredito que muita gente faz no seu subconsciente, é aquela velha pergunta: o que será depois da morte? A morte é uma incógnita. Muito embora ela seja natural, mas é algo que as pessoas nunca se adaptaram, nunca se acostumaram. Porém, meus amados irmãos, essa incerteza é apenas humana. Aleluia. A Bíblia, ela é clara a esse respeito. A Bíblia mostra duas realidades após a morte. Uma dessas realidades, irmãos amados, é exatamente a questão da condenação eterna. E a outra realidade é a salvação eterna. Duas possibilidades que não são
vamos dizer assim, algo abstrato, não, é algo real que a Bíblia mostra e eu creio. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Juízo, meus amados irmãos, é exatamente o ato onde pessoas são julgadas, onde pessoas são absolvidas ou condenadas. Então, biblicamente, a Bíblia mostra ou salvação eterna ou condenação eterna. Sabemos que o homem é eterno. A morte põe fim ao corpo físico, mas a morte não põe fim ao espírito humano. Aleluia. Deus fez o homem eterno como ele é eterno. O homem só tem uma diferença em relação a Deus. Deus não tem começo. O homem tem, porque a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem tem começo e Deus não tem. Aleluia. A Bíblia diz que ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Pois bem, Apocalipse capítulo 21, versículo 8, fala a respeito dessa condenação eterna. E nós podemos ver uma classe de pessoas que passarão por essa condenação. A Bíblia diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Segunda morte aqui é condenação eterna. Aleluia. O homem por suas escolhas. E uma coisa, irmãos, que espanta muita gente, não é simplesmente pelos atos, é mais pelas escolhas. Em primeiro lugar, a Bíblia mostra os incrédulos. Quem são esses incrédulos? Os que não creram na possibilidade de salvação. Aí a Bíblia engloba toda uma série de pessoas que passarão pelo dano da segunda morte. Mas, resumindo, todas essas pessoas, irmãos, são aquelas que não creram no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E quando a Bíblia diz, irmãos, que ao homem está ordenado morrer uma vez, ela está dizendo simplesmente e exclusivamente que o homem só tem uma oportunidade. Aí a gente diz: não, mas são muitas durante a vida, mas a vida é só uma. Então se resume no período de vida aqui na terra. Ele tem essa oportunidade de fazer as suas escolhas. Pode ser que essa oportunidade dure 30 anos, conforme a vida humana. Pode ser que dure 60, conforme a vida humana, até mais do que isso. Mas pode ser que dure apenas 18 anos. Porque morrem velhos, morrem jovens, morrem adultos de meia idade, e assim sucessivamente. A oportunidade de escolha, ela se dá enquanto o homem vive. É loucura, é falta de conhecimento quando o homem diz que, em relação à salvação, quando eu morrer, faça Deus de mim o que quiser. A Bíblia diz, e o próprio Jesus disse: errais muito, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque são elas que de mim testificam. Quando o homem diz: quando eu morrer, Deus faça de mim o que quiser, ele está negando a veracidade das Escrituras, que mostra que nós temos que fazer a escolha durante essa oportunidade que temos aqui na terra. Aleluia. Pois bem, meus amados irmãos, se o homem não fizer uma sábia escolha, ele passará pelo dano da segunda morte. E o que é difícil de entender nisso, irmãos amados, é que não vale ser uma boa pessoa, de bom caráter, fazer tudo certinho,
mas se não fizer a escolha certa, isso de nada vale. Até vale diante da sociedade, e é bom conviver com boas pessoas, pessoas caridosas, de bom coração, mas acontece, irmãos amados, que a natureza humana, ela não é simplesmente apresentada pelo seu caráter. O homem nasce de uma natureza corrompida. Todos, indistintamente. Aquela boa pessoa, se ela não crê no Evangelho, como manda as Escrituras, continua tendo uma natureza corrompida. Não são os atos. O apóstolo Paulo diz que não vem das obras. Quando você diz assim, quem faz boas obras é de Deus, você está negando o que diz as Escrituras Sagradas. Quando você diz assim, fulano, tenho certeza que fulano foi para o céu porque ele fez boas obras, só fez coisa boa aqui na terra, você está dizendo que não crê na Bíblia. Porque o apóstolo Paulo disse que não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que é isso? É alguém chegar lá, se por acaso isso fosse possível, dizer aqui, eu estou no céu. Isso é uma suposição. Eu vim para o céu porque eu fui bom lá na terra. Então o mérito seria dele e não de Cristo. E os méritos humanos não são suficientes para a salvação. Por mais que o homem seja bom aqui na terra, os seus méritos não apagam a mancha da corrupção humana que está enraizada na mente e no coração. O homem nasce de uma natureza pecaminosa. É claro que quando ele é criança inocente, os seus atos são ainda inocentes. Mas no decorrer do tempo ele vai desenvolvendo aquela natureza pecaminosa. Não precisa ninguém ensinar ele a fazer coisas erradas. A própria mente dele ensina. Aleluia. Não precisa ninguém ensinar ele a ser incrédulo. Com o tempo ele começa a duvidar das coisas de Deus. Ele começa a dizer que a Bíblia é papel e papel cabe tudo. Isso voluntariamente. Às vezes os pais até acreditam na palavra, mas com pouco tempo ele está dizendo, eu não acredito mais nisso. E hoje há um mal muito grande, terrível, que é necessário. Mas a faculdade está tirando Deus da mente de muita gente. Eu conheço muita gente que cria no Evangelho, entrou na faculdade e passou a não crer mais. Porque está um perigo. Se não tiver um bom alicerce, porque o homem é vaidoso, irmão, o ser humano é vaidoso. Ele começa a saber umas coisinhas, pronto, ele já diz, não preciso mais desse negócio de Deus, de religião, de nada, eu já sei de tudo. A Bíblia diz que é pobre, miserável, cego e nu. Na realidade não sabe de absolutamente nada. E a Bíblia diz também, irmãos, que naquele grande dia os grandes e pequenos haverão de se prostrar na presença de Jesus. Todo homem vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Acredita nisso? Mesmo fora do tempo. Mas a Bíblia diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A língua mais incrédula, meus amados irmãos, que você conheça, a pessoa mais incrédula que você conheça, um dia, diante do grande trono branco, vai dizer Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Infelizmente já não haverá mais jeito, porque aí já é o juízo final. Mas mesmo assim, vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas